Diz assim a Escritura, Romanos 5,12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberão a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observem, irmãos, então ele fala um só. Houve um só que trouxe a morte para toda a raça, e há um só que pode salvar, não toda a raça, evidentemente, mas aqueles que Deus vai salvar nele. Vamos ler de novo o 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais dos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Há dois cabeças de aliança, meus irmãos: Adão e Cristo. Aí entra o assunto do pacto das obras. Então, lá em Gênesis capítulo 2, todo mundo conhece, Deus, ele disse: de toda árvore poderás comer, não poderás comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comeres, o que vai acontecer? Certamente morrerás. A morte, pacto de obras, uma condição: vida se obedeceres, morte se desobedeceres, condicional. O pacto de obras, eles têm a ver sempre com condição. Depois os irmãos podem estudar mais, mas o primeiro parágrafo desse mesmo capítulo diz: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, estou lendo o 7º capítulo da Confissão, nunca poderiam ser alcançada a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agrada em expressar por meio de aliança. Quando a gente fala de pacto de obras, irmãos, aquele pacto foi estabelecido por Deus também como uma condescendência. Não é que Deus tinha obrigação, Deus decidiu fazer assim, mas ali era condicional. Se Adão obedecesse, ele iria ter vida e junto com toda a raça. Se desobedecesse, morreria junto com toda a raça. Então, ele é o cabeça de uma aliança. O cabeça, então, é o representante dessa aliança que Deus faz. Aliança, então, é um acordo entre duas ou mais partes, e o cabeça, chamado cabeça federal ou cabeça da aliança, é aquele representante da parte com quem Deus faz este acordo, esta aliança. Então, no pacto de obras, Adão é o nosso cabeça. Paulo diz claramente que pela ofensa de um a morte reinou, mas reinará em vida por um só, Jesus Cristo. Isto é, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Desde que você nasce, você está em Adão. Agora, somente aqueles por quem Jesus Cristo orou, no capítulo 17, somente aqueles que foram dados ao Pai, vamos juntando agora as coisas, irmãos, na eternidade, ao Filho, para que o Filho viesse, morresse por eles, foram dados ao Filho pelo Pai, no pacto eterno da redenção. Somente por esses foi que Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário, cumprir o pacto da graça, salvá-los gratuitamente, cumprir o pacto de obras. Ele viveu obedientemente, ele morreu na cruz do Calvário por essas pessoas, ele é o cabeça desses eleitos. E Paulo vai dizer então, olha o que ele diz no versículo 19, meus irmãos: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência
muitos serão feitos o quê? Justos. Então Cristo veio como cabeça dos eleitos, segundo cabeça da raça redimida, e morreu por eles. Então esses 3 pactos estão bem claros na Escritura. Você não vai exatamente encontrar esse nome na Escritura, mas vai perceber claramente que há um pacto de obras, há um pacto eterno entre o Pai e o Filho, há um pacto da graça para a salvação dos eleitos de Deus. Vamos então, meus irmãos, olhar agora para a questão deste pacto da graça mais especificamente. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim o texto, irmãos: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, observe o que ele diz aqui, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, aqui, pacto eterno, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O sangue que ele derramou é que nos salva. O sacrifício dele, ele morreu para que nós não morrêssemos. Observe, irmãos, Paulo fala em Romanos de obediência, não é? Pedro fala aqui de morte. Paulo também fala de morte, do sangue de Jesus também. Lá no capítulo 3, por exemplo, de Romanos, ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Ele propicia a Deus. Cristo, no pacto da graça, ele teria que fazer o que Adão não fez. O que Adão não fez? Não obedeceu. Cristo o que fez? Obedeceu. Mas o pacto foi quebrado. Adão morreu, junto com ele todos nós morremos. Adão ficou culpado diante de Deus, todos nós nele. Além disso, nós temos uma natureza, nós somos mortos espiritualmente, uma natureza pecaminosa. Então todos nós temos incontáveis pecados e a nossa culpa não há como medir. Então quando Jesus Cristo morre na cruz, ele está morrendo por essa culpa, ele está pagando essa dívida. Ele é o cabeça. Observem, irmãos, aqui que está a questão da aliança. Deus trata por aliança, e Deus vai lidar com o cabeça da aliança. Então, assim como Deus tratou com Adão como cabeça da raça, e em Adão todos morrem, assim ele trata com agora este segundo Adão, esse segundo representante, esse segundo cabeça, e tudo que ele faz. Por isso que Cristo se tornou homem, tinha que ser homem. Ele vive uma vida de obediência no nosso lugar. Ele morre na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Então aqui envolve a obediência ativa e passiva de Cristo. Consequentemente, meus irmãos, o pacto da graça significa, não é que, observem, não teve pagamento, alguém pagou. Alguém quitou a nossa dívida. Quem foi? Cristo. Ele morreu na cruz, pagou o preço por nossos pecados e viveu uma obediência que nós não vivemos. Portanto, se nós estamos em Cristo, e aí entra a fé, aí Paulo vai falar, Romanos capítulo 5, vamos ler por favor, volte a sua Bíblia um pouquinho. Eu sei que é um texto que todo mundo aqui sabe até de cor, mas é bom ler. Romanos capítulo 5, versículo 1. O que ele vai dizer então? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, quando cremos nele, e a fé é um dom, a fé também é graça, né? Tudo é graça. Quando cremos nele, estamos no novo cabeça.
Ele morreu na cruz, pagou a minha culpa, ele viveu obedientemente, ele cumpriu o pacto de obras. Amém. Nele estou justificado. Por isso que Paulo diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, aquele cabeça dessa aliança da graça. Está tudo resolvido, irmãos. Aí você pode ler outros textos, aí vocês todos conhecem aquele grande texto, eu não vou ler agora. Isaías capítulo 53 diz que ele morreu por causa das nossas transgressões, ele derramou o seu sangue, já estava profetizado, o profeta Isaías profetizou já tantos séculos antes que ele viria, que ele morreria na cruz. Então, meus irmãos, fica para os irmãos estudarem, mas eu creio que estão aqui os 3 pactos: pacto da redenção, pacto da graça, pacto de obras. A questão dos cabeças da aliança: Adão, cabeça do pacto da obras que levou à morte, e Cristo, cabeça do pacto da graça que levou à vida. Agora, os nossos irmãos, eles disseram assim, aí vem a diferença entre presbiterianos e batistas. Os batistas vão dizer, as alianças antigas são revelações. Os presbiterianos vão dizer, são administrações. Onde é que está a verdade? A verdade está na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12. Vamos ler desde o 11 para nós pegarmos aí o contexto. Tá bom? Efésios capítulo 2, versículo 11. Os irmãos conhecem bem esse capítulo. Do primeiro versículo ao versículo 10, ele fala que ele nos vivificou e que nós fomos salvos absolutamente pela graça, né? Do versículo 11 em diante, ele vai falar que nós fomos feitos um só povo, né? Os gentios, Israel, os eleitos que vão compor, os gentios eleitos, os israelitas eleitos, vão compor um só povo. Quando ele fala dos gentios, evidentemente os gentios, eles não tinham recebido a revelação que os israelitas tinham recebido. A revelação do Antigo Testamento. Dentre todos os povos do Antigo Testamento, Deus escolhe um povozinho insignificante, né? Israel. E dá a eles a sua revelação, dá a eles a sua lei, a sua palavra. Agora, observe como é que Paulo trata disso, meus irmãos, no versículo 11 em diante. Vamos ler, por favor. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Aí esse ponto do versículo 12 é que eu quero destacar mais. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças do que, irmãos? Da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ok. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: como é que ele chama aquelas alianças e aquelas revelações que Deus deu para Israel? Os gentios até aquele momento não tinham conhecimento disso. Depois eles foram unidos aos eleitos de Israel. Mas aqui o ponto é o seguinte: eles eram estranhos às alianças da promessa. Como é que ele chama as alianças do Antigo Testamento? Alianças da promessa. Irmãos, a confissão de fé batista, ela vai ver então, esse é o ponto que eu quero destacar, deixar bem claro para os irmãos. Tudo que está no Antigo Testamento
baseado neste versículo e baseado em outros versículos que eu vou ler daqui a pouco, meus irmãos, de respeito à promessa. O Antigo Testamento é promessa, Novo Testamento é cumprimento. Deus cumpre o que Ele prometeu. Então, nossos irmãos batistas que escreveram a confissão, eles viram assim: o Novo Testamento cumpre, claro, cumpre em que sentido? Cristo veio, Cristo morreu na cruz. Todo o Antigo estava prometendo isso, todo o Antigo, prometendo que viria o Salvador. Então, todas aquelas alianças eram promessas. Vão diferir dos presbiterianos, que vão dizer, eram administrações dessa aliança. Vão dizer, não, era promessa. Segunda coisa, irmãos, e aí eu quero ler outro texto com os irmãos, Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. E sobre o assunto de aliança, a carta é Hebreus. Tá certo? Estude Hebreus, para você entender esse assunto da aliança. Texto inspirado, que vai mostrar claramente que essa doutrina da aliança, tão clara na Escritura. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado. Eu sempre digo para os irmãos lá da congregação, já estão acostumados comigo, vamos ler um pouquinho antes para a gente pegar o contexto, né? Então bora fazer de novo, tá bom? Então versículo 1, bora ler desde o primeiro para a gente pegar todo o contexto aí. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Observe, irmãos, ele está falando do sumo sacerdote celestial, e ele diz que essa é a suma da carta, quer dizer, a essência da carta dele. Ele queria chegar nesse ponto e mostrar que há um sumo sacerdote celestial. Ele diz que esse sumo sacerdote está então assentado nos céus, ele é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, verdadeiro, observe a linguagem, verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, porque já tinha os sacerdotes da terra, né? Tinha os levitas, tinha o sumo sacerdote. Sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo, observem, e sombras das coisas, o que, irmãos? Celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então tudo aquilo, sacerdote, tabernáculo, tudo aquilo que é, irmão, sombra da realidade do Cristo, sumo sacerdote celestial, do tabernáculo celestial, do sacrifício que salva de fato. Tudo aquilo era sombra. A gente pode ilustrar assim, não é? Então, eu estou aqui falando com um de vocês, e aí chega o pastor Angelinho por trás, e tem uma luz assim, né? E eu vejo primeiro o quê? A sombra, mas aí depois eu vejo o corpo, e aí ninguém olha mais para a sombra. A sombra não é nada, é só uma projeção, mas o que vale é o corpo. A sombra apenas ilustrava, apontava tipos. O que são os tipos do Antigo Testamento, meus irmãos? De respeito a pessoas, a ocorrências, acontecimentos, a objetos que apontam para realidades no Novo Testamento. Essas coisas do Antigo Testamento são tipológicas, ou seja, elas não são a realidade, e toda a carta aos Hebreus vai mostrar que elas eram temporárias. Daqui a pouco eu vou falar para os irmãos que nós temos que interpretar todas essas coisas usando o modelo bíblico da carta aos Hebreus. Está aqui, o manual bíblico, para você entender toda essa questão da aliança, é olhar para Hebreus. E como é que Hebreus trata? Hebreus diz assim, olha, tudo era só tipo, sombra. Cristo é a realidade. Isso quer dizer que todas aquelas alianças, Paulo diz, aliança da promessa. Hebreus, então, está dizendo, são alianças
é uma aliança, a antiga aliança é uma aliança passageira, tipológica, uma sombra que apontava para a aliança em Cristo nosso Senhor. Irmãos, só mais um texto sobre essa questão do tipo, Colossenses 2,17. Colossenses 2,17. Colossenses 2,17, que diz assim. Verso 16 e 17. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento, aquelas regras alimentares, as festas, os dias que tinham que guardar em várias ocasiões, em várias circunstâncias, aquelas leis cerimoniais, vocês devem já conhecer aquela definição reformada, né? Lei moral, lei cerimonial, lei civil. Leis cerimoniais, todas eram passageiras e eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. O que Hebreus vai dizer? Vindo Cristo, tudo fica em realidade, e aquilo passa. Por isso que não temos mais sacerdotes, não temos mais tabernáculo, por isso que Jesus disse que o templo passou, que agora a adoração é o quê? Em espírito e em verdade. É o tempo da nova aliança. Irmão, que tempo glorioso é o nosso. Ontem, quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando assim, como nós somos privilegiados em que nós vivemos nesse tempo, né? Esse tempo em que se consumou a obra de Cristo. Você tem pensado nisso, irmão? Como era difícil ser um crente lá do Antigo Testamento, no tempo das sombras, né? No tempo dos tipos, no tempo daquele sacrifício tão complexo, tanta coisa, tão difícil e tão ainda obscuro. A luz ainda era luz, mas era em relação a nós. Irmão, nós vivemos no tempo da revelação. Vocês querem ver uma coisa? Nós vivemos no tempo da revelação. Vamos voltar para Hebreus, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Esse é um dos textos mais preciosos, então nós entendemos também essa questão. Olha o que ele diz aqui. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, isto é, dias que nós estamos vivendo, últimos dias, não falta mais nada para acontecer, só falta o quê? A volta de Jesus, só isso. Jesus vai voltar a qualquer momento. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é o tema da carta. Qual é o tema da carta? Ele diz lá no capítulo 8, assuma, ou seja, eu queria chegar nesse ponto, ele diz. Eu queria chegar aqui, se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver, ele vai seguindo, vai fazendo o quê? Vai mostrando que aquelas revelações antigas, Deus falou de muitas maneiras, pelos pais, aos pais, quem são os pais? Os do Antigo Testamento, aqueles que receberam, pelos profetas, mas hoje ele falou pelo Filho, que é Deus encarnado, e que é o sumo sacerdote celestial, gente, está entendendo? E que assentou-se à destra de Deus, que está lá. Jesus veio, o próprio Deus veio. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo que ficou no Antigo Testamento é muito pequeno em relação à revelação do próprio Filho encarnado entre nós, que veio morrer na cruz por nossos pecados. Olha o que ele diz: tendo purificados
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, agora está lá, sentado na cruz. Onde ele fez isso? Ele veio cumprir a nova aliança, ele veio cumprir o pacto da graça, ele veio morrer na cruz, ele veio administrar o pacto da graça. Com ele vem a nova aliança. Não, nós dizemos aos nossos irmãos presbiterianos: não, vocês estão errados. As antigas alianças eram promessas, eram tipos. Cristo é a realidade. Cristo veio cumprir o pacto. Cristo morreu na cruz. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo está sentado à destra do Pai. A soma de tudo que temos dito, capítulo 8 de Hebreus, é que temos um sumo sacerdote celestial. Agora vamos a Ele. Você quer? Você quer ir a Deus? Vá através dEle. Creia nele. De repente alguém aqui ainda não creu. Creia nele. Arrependa-se dos seus pecados e creia nele. Porque Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Salvador. Ele veio cumprir e morrer na cruz pelo seu povo. João 17. Aqui está, meus irmãos, está sentado à destra de Deus. Ele é a revelação maior. Tudo aquilo que veio antes também é revelação. Havendo Deus antigamente falado. Deus me livre de dizer que Deus não falou. Eu penso que ficou claro para os irmãos que o que quisemos dizer aqui. Deus falou sim, mas Ele falou agora pelo próprio Filho. Ele é a revelação maior. Mas Ele falou pelos pais, pelos profetas, antes. São revelações da nova aliança, do pacto da graça, e não administrações. Ele vai deixar bem claro que aquelas alianças antigas eram distintas, em essência não era a mesma coisa que a nova aliança. Eram, portanto, já vimos, promessa, tipo, sombra, revelações da nova aliança, mas não a própria nova aliança. Eram promessas, tipos, sombras, revelações do pacto da graça, mas não o próprio pacto da graça. O pacto da graça, que é a nova aliança, que é a aliança da salvação. Hebreus vai distinguir das antigas alianças. Vocês querem ver? Vamos ler Hebreus 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vai nos dizer assim. Agora, a partir do versículo, já li com vocês até os... Vamos ler dos 6 em diante. Vamos lá, Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador, observe, irmãos, de uma o quê, irmãos? Melhor aliança. Na área está, como é que está na área? Superior, melhor, superior. Que está confirmada em melhores promessas. Que promessa é essa? Ele vai dizer daqui a pouquinho. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, e aqui é uma citação desculpe, uma citação de Jeremias 31, 31. Repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Deus distingue, Deus diz, é outra coisa, completamente diferente. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Não vai ser como aquela antiga, é outra coisa. Não tem como, irmãos. Como é que nós podemos entender o Antigo Testamento? Bom, nós temos que entender o Antigo Testamento. A grande questão, como é que o Antigo Testamento se relaciona com o Novo? Vice-versa, como é que o Novo se relaciona com o Antigo? Você tem que responder essa pergunta olhando como o Novo tratou o Antigo. Ok? Como Hebreus trata o Antigo? Como Paulo em Romanos trata o Antigo? Como os apóstolos trataram o Antigo? Assim como eu tenho lhes dito, era outra coisa, não é a mesma coisa, não é a mesma aliança.
O antigo é importantíssimo, Deus nos livre de dizer ao contrário, é a palavra de Deus também, mas é promessa, é tipo, é sombra, é revelação menor. É outra aliança diferente dessa aqui, não é a mesma nova aliança. Deus mesmo está dizendo, Ele está dizendo que Ele vai fazer uma aliança, não segundo a aliança que fiz com os pais. Mas no versículo 10 diz, como vai ser essa nova aliança? Vamos ler, por favor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira, ora que foi tornado velho, ora o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar, é temporário. Irmãos, observem, essa nova aliança incondicional, o homem não faz nada. Vocês veem o homem fazer alguma coisa aqui? Nada. Observem. Ele cita Jeremias, esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Eu tinha um professor no seminário, isso aí nunca mais esqueci, dizer assim, quando vocês pegarem um texto, olhe para o verbo, tem que olhar para o verbo, presta atenção no verbo, tá certo? Então vamos olhar para o verbo. Esta é a aliança depois daqueles dias que farei com a casa de Israel. Farei. Quem vai fazer? Deus. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. Quem é que vai pôr as leis no entendimento? Deus. Em seu coração as escreverei. Quem vai escrever? Deus. E lhes serei por Deus. Quem vai fazer isso? Quem vai ser? Ele vai fazer isso. E eles me serão por povo. Quem vai fazer isso? Ele. E aí ele vai dizer depois que não vai precisar mais ensinar cada um o seu próximo, porque eles já vão saber. Ele vai se revelar a eles, ele vai pôr a lei no coração deles, o coração deles vai ter a lei. Olha, novo nascimento, regeneração, nova vida, nova aliança é nova vida. Versículo 11, e não ensinará a cada um mais o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aí versículo 12, porque serei, quem vai ser? Ele, misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Acabou. 3 coisas Deus vai fazer: vai pôr a lei no coração, vai se tornar o Deus deles e vai perdoar os seus pecados. Essas são as promessas da nova aliança que não estão na antiga. Muita gente que participou da antiga não foi salvo, mas todos os que estão na nova serão salvos. Não há como você dizer que isso é uma aliança mista. Onde é que está aqui? Entre regenerados e não regenerados. Daí o entendimento batista, a igreja credo batista, a igreja batiza os crentes, os regenerados, os que creem. A igreja é uma igreja de regenerados, aqueles que professam a fé, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, estão na nova aliança, meus irmãos. Há um texto aqui que eu não vou poder comentar, mas eu vou só ler aqui, eu tenho que ler. Gálatas 4:21, que o tempo está passando, eu preciso ainda mostrar, ainda que brevemente, o desenvolvimento dessa revelação das alianças. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui rápido para Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Dizei, meus que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, todavia que era escrava nasceu segundo a carne, mas que era livre da promessa, que se pretende por alegoria, porque são 2 alianças. Quantas alianças? 2 alianças. É a mesma aliança? Não, são 2
alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão. Antiga aliança, Monte Sinai. Ora, esta é H, é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, qual é a mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido, mas nós, irmãos, somos filhos, olha aí, da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Estamos aliança, duas alianças. Serão salvos os que estão na aliança da mulher livre. Agora vamos, ainda que brevemente, irmãos, eu quero mostrar para vocês, e aí incentivo os irmãos a estudarem, mais um pouquinho, se Deus quiser vai ser publicado o livro do pastor Pascoal de novo, né? Sobre as alianças, um livro importantíssimo, fundamental para quem quer entender, mas ele já está online, né, pastor? Já tem e-book. Tem um e-book, né? Isso. Mas vai ser publicado impresso. Impresso mesmo, né? Isso. E incentivo todos os irmãos, quando for lançado impresso, comprem, leiam, estudem sobre a Aliança Batista Reformada. Mas vamos olhar brevemente, irmãos, o que é que nós dissemos até aqui? Que as alianças antigas, elas eram promessas, tipos, sombras, revelação. A aliança antiga é uma aliança distinta da nova, não tinha um ponto muito importante que eu quero enfatizar bastante. Quando você olha o Antigo Testamento, você vê muito assim a questão física, sanguínea, material mesmo, porque eram sombras, eram tipos. Então, tudo no Antigo Testamento é muito visível, é muito palpável, as promessas são muito ligadas à terra mesmo, né? E tinha tudo isso aí, os animais... tinha o tabernáculo, tinha o sumo sacerdote visível diante de todos, então tudo muito físico, muito visível, porque elas eram tipológicas, elas eram sombras. No Novo Testamento, nós vemos a questão de que não é mais, a ênfase não é mais no físico, material, visível, mas o espiritual, porque é isso que realmente importa, é a glória do Evangelho. Então, não tem mais templo, não tem mais um tabernáculo, não tem mais um sumo sacerdote visível, o sumo sacerdote é celestial, não tem mais uma descendência física, não, agora é descendência, questão espiritual. A ênfase, então, do antigo para o novo, e é isso que é muito importante nós entendermos, e é um ponto essencial para a questão da aliança, que é aquilo que eu falei, promessa, cumprimento, tipo, antítipo. Aquilo que é prometido se cumpre no novo. Aquilo que é tipificado, por isso que é tão materialista, vamos dizer assim, é tão visível, realmente mostra uma glória real, que é a glória espiritual. A Jerusalém física aponta para a Jerusalém espiritual. O reino de Israel aponta para esse reino espiritual e reino celestial. O que então nós vemos? É que Deus foi revelando gradativamente o Evangelho aos homens. A nossa confissão vai dizer, então, eu vou voltar àquele parágrafo que eu li no início, o terceiro parágrafo da confissão, que diz assim: esta aliança é revelada no Evangelho primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas até que sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Creio que esse ponto ficou claro para os irmãos, espero que sim, né? Pelas nossas leituras aqui. Se alguém tiver dúvida, busque estudar isso mais claramente, se aprofunde mais, incentive os irmãos, vão atrás disso, estudem. No site Standard de Cristo tem muito material lá sobre a questão da aliança, baixem aqueles e-books, estudem. Comprem depois o livro que sair do pastor Pascoal e estudem, irmãos, esse material. Mas
a confissão então vai dizer o seguinte, que foi revelado o Evangelho primeiro a Adão, naquilo que se chama proto-evangelho, a primeira pregação do Evangelho. Onde é que está? Gênesis 3:15. Vamos ler então? Bora lá? Gênesis 3:15. O Antigo Testamento, então, ele é uma revelação gradativa da nova aliança, que é o Evangelho. Deus salvaria o seu povo em Cristo, o homem Jesus. Esse versículo é fundamental para essa questão. Não se trata de uma aliança formal, não é uma aliança, mas é uma promessa. Sabemos que aqui é uma ameaça contra a serpente, mas é uma promessa para nós. Então, o que o texto vai dizer? 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando com a serpente. Adão tinha acabado de pecar, a queda tinha acabado de acontecer, e Deus já promete que ele, veja bem, mais uma vez a questão dos verbos, ele vai pôr, quem vai fazer é ele vai pôr uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Então tudo isso Deus já disse que iria acontecer. Que semente é essa? É claro que é Cristo. Cristo é o homem Jesus, viria da mulher, homem nasceria de mulher, descendente da mulher, e pisaria na cabeça da serpente. Então aqui está a promessa, o proto-evangelho, a primeira pregação do santo evangelho de Cristo. Também significa que haveria uma guerra entre, vamos dizer assim, uma perseguição da semente da serpente contra a semente da mulher, de respeito a todos os eleitos, que seriam também perseguidos. Todos aqueles que estão em Cristo vão ser perseguidos pela semente de Satanás. Mas está aqui, irmãos, prometido o Evangelho já. Então veja, promessa. O Novo Testamento vê o Antigo Testamento como uma promessa daquilo que Deus iria fazer. Vamos ler agora sobre Noé, Gênesis 9, do 12 ao 17. Aí sim há uma aliança formal. É uma aliança, bem da verdade, geral, é uma aliança com toda a criação e com a humanidade em geral, mas é também uma manifestação já, uma revelação já do Deus gracioso. Gênesis capítulo 9, versículo 12, diz assim a Sagrada Escritura: E disse Deus: Este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão era pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Veja, irmãos, aqui está uma aliança que não era especificamente, não se relacionava a algum povo, era a humanidade inteira, então era muito geral, mas já manifestava a graça. Por quê, irmãos? Quantos dilúvios a humanidade merece, não é? Mas Deus disse: não vou mais trazer dilúvio, aqui está a graça de Deus. Aqui está também o fato de que Deus está preservando a humanidade, e preservando uma linhagem, dessa linhagem aqui,
dessa descendência surgiria Abraão, de Abraão, Israel, de Israel viria Cristo. Então Deus aqui, nessa aliança, está preservando a humanidade para que o pacto da graça se cumpra. Então aqui está, Deus está tanto revelando a graça como está agindo para que viesse o pacto da graça. Agora sim, um pacto de fato importantíssimo nessa revelação, um pacto com um povo específico, é o pacto com Abraão. Gênesis 12, vamos ler, por favor, meus irmãos. Gênesis 12, a partir do verso 1. Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu lhe serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Aqui está a aliança com Abraão. Nesta aliança, meus irmãos, Deus promete, veja a promessa, promete que nele seriam benditas todas as famílias da terra. No Novo Testamento, vai ser chamada essa aliança de aliança da circuncisão. Ela não como os presbiterianos vão dizer, em si mesma a aliança da graça, mas ela revela a aliança da graça, e ela está ligada à próxima aliança, principalmente ali pela questão da circuncisão, né? E a próxima aliança, claramente, meus irmãos, é uma aliança condicional. Qual é a próxima aliança? A próxima aliança é o pacto mosaico. Esse pacto mosaico, meus irmãos, então Deus faz um pacto com o povo, faz com eles uma aliança no Sinai, lhes dá uma lei, dá lei moral, cerimonial, civil. Esse pacto, ele, vamos dizer assim, como que organiza aquela descendência de Abraão num povo, numa nação, com território, com lei, e tudo aquilo ali, evidentemente, estava sendo também preservado a descendência que iria chegar a Cristo, nosso Senhor. Nós observamos, todavia, que é um pacto condicional, no certo sentido, um pacto de obras. Vamos ler Levítico, capítulo 18, versículo 5, meus irmãos, por favor. Levítico, capítulo 18, versículo 5. Levítico, capítulo 18, versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Era uma aliança condicional. Meus irmãos, tinha também muita relação aqui com a terra, né? Eles herdariam a terra, herdariam as bênçãos da aliança. Era muita coisa ali, vamos dizer assim, em relação à terra, em relação à descendência física, aquilo que eu falei para os irmãos. As alianças do Antigo Testamento, elas são muito ligadas ao sangue, ao que é visível, e era condicional, mas o valor dela, e é isso que Hebreus vai falar claramente, como revelação, são os tipos. Então nela você vai encontrar todo aquele sistema cerimonial, e Paulo vai dizer que veio a lei para mostrar o pecado, e mostrando o pecado, levar a Cristo. Vamos dar uma olhadinha rápida, irmãos, lá em Romanos capítulo 5, dê uma olhada aí, por favor, observe, Romanos capítulo 5, olha o que Paulo diz, né?
Versículo 19, 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Assim pela obediência abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então veio a lei. Por que aquela lei? Porque aquela lei veio para mostrar o pecado. E a lei é como um pedagogo que leva a Cristo. E Cristo é que salva pela graça. Então, aquela aliança mosaica, ela é tipológica, ela não era para salvar, ela não podia salvar em si mesma. O Hebreu vai dizer que o sangue de animais não pode purificar pecados, ela era tipológica, ela apontava para o sangue de Cristo, ela era condicional, ela apontava para Cristo como lei que leva a Cristo, que Ele sim salva. Então, em si mesma ela não era o pacto, mas ela revelava o pacto. E a última aliança, meus irmãos, do Antigo Testamento é a aliança com Davi. Vamos lá olhar para 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Diz assim a Escritura: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Aliança com Davi. No capítulo 7, no versículo 12, irmãos, mesmo 2 Samuel, vamos ler também, diz assim a Escritura Sagrada, capítulo 7, versículo 12 de 2 Samuel. 2 Samuel 7, 12. Diz assim a Escritura: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu rei. Em Davi, o reino de Israel se estabelece. Ele é uma figura importante, e ele é um tipo de Cristo, e Deus prometeu a ele, fez uma aliança com ele, e nessa aliança Deus disse que traria um descendente. Que descendente é esse? Evidentemente que esse descendente aponta, é o próprio Cristo. Esse descendente, então, Deus está preparando o caminho, através de Davi, da sua descendência, para vir o Redentor da humanidade. E, irmãos, para confirmar isso, por exemplo, nós podemos ler Romanos, capítulo 1, versículo 3. Observe o que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Filho de Davi viria. Essa aliança foi estabelecida com ele, e ele foi então escolhido ali para que através da sua descendência viria o nosso Senhor. E ele é um tipo de Cristo. Você lê os Salmos, Davi claramente como um tipo de Cristo. Então, Cristo sendo revelado, você tem então, em Noé, já algo ali da graça de Deus, preservando a humanidade. Você tem um homem sendo chamado, especificamente para que através dele Deus tivesse um povo na terra, e nessa aliança estava ali todos, não necessariamente que fossem eleitos ou crentes, mas estavam nessa aliança com Abraão. Havia ali a promessa da vinda desse Cristo, que através dele todas as famílias seriam abençoadas. Você tem a aliança mosaica, condicional, que organiza esses descendentes de
Abraão, os torna nação, povo, com terra, uma aliança ali também muito ligada à terra e está ligada à circuncisão, e veio desde Abraão. Você tem ali toda a tipologia bíblica ali, somos sacerdotes, o templo, o tabernáculo, o hebreu vai dizer tudo a sombra que aponta para Cristo. Você tem a lei que conduz a Cristo e que aponta para Cristo. Aí você tem Davi, que se torna rei de Israel, tudo concentrado nele, e ele é o símbolo, o tipo de Cristo, tudo apontando para nosso Senhor. Todas aquelas alianças são promessas, tipos, revelações, mas o pacto da graça é a nova aliança que veio com o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler sobre esse aspecto, e aí a gente vai para o último ponto, e vamos fechar esse estudo, irmãos, mas eu quero ler ainda no penúltimo ponto, vamos dizer assim, Hebreus capítulo 9, versículo 11, que diz assim a Sagrada Escritura, Hebreus capítulo 9, versículo 11, que diz: Mas vindo, Hebreus 9:11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, observe, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito, observe, tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, que o sumo sacerdote lá entrava todo tempo, né? Que aquilo era um tipo, mas ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de um novilho aspergida sobre os imundos o santifica, ali no sentido, né, cerimonial, fazia parte da antiga aliança, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes a Deus. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Foi ele que trouxe a salvação, tanto para nós hoje. Ele é o mediador, ele pagou, irmãos, ele morreu na cruz, ele é o sumo sacerdote, morreu uma vez só, suficiente morte, uma única morte para pagar todos os nossos pecados, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Deus homem, o sangue dele nos justifica, mas não somente nós, mas também para purificar as transgressões, a remissão das transgressões. Veja aí o meiozinho do verso 15. Para a remissão das transgressões que havia debaixo do quê? Do primeiro testamento. Quer dizer que em si mesmo aquele testamento, aquelas alianças antigas e tudo que veio antes não purificava pecados. Mas quem purifica pecados, inclusive dos da antiga aliança e dos que vieram antes, é Cristo no sacrifício dele na cruz do Calvário. Tanto os de antes como os de agora, todos são salvos em Jesus. E aí, meus irmãos, nós chegamos ao ponto final, quando nós dizemos então o seguinte: todos, sem exceção, todos os eleitos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, são salvos na mesma aliança da graça. Só que eles lá criam na promessa, não viram cumprimento, mas todos são salvos no mesmo Jesus, na mesma redenção. Eles creram na promessa. Nós hoje somos do tempo em que já foi cumprido no tempo, no espaço, aquele decreto eterno da salvação dos eleitos. Romanos capítulo 4, vamos ler, por favor. Como é que Abraão foi salvo? Como foi que Davi foi salvo? Como eram salvos os santos do Antigo Testamento? Como nós, com a fé no mesmo Jesus, eles crendo na promessa, confiando na promessa de que viria esse Redentor. Veja o que eles dizem, irmãos, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus.
Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Também Davi e Abraão eram crentes no Antigo Testamento e foram salvos confiando e esperando a promessa desse Salvador que viria, meus irmãos. E finalmente, o último trecho que eu quero ler, e recomendo aos irmãos um bom estudo em Hebreus capítulo 11, porque todos os crentes do capítulo 11 viveram antes de Cristo, todos foram salvos em Cristo. Então, no capítulo 11, que inclui todos os crentes do Antigo Testamento, mostra que todos foram salvos esperando a promessa. Vocês querem ver? Leiam comigo aí o capítulo 11 e versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eles, diz aqui o escritor aos Hebreus, eles morreram na fé, não viram o cumprimento das promessas, crendo as abraçaram, confessaram que eram estrangeiros. Eles viram as promessas, a promessa de longe. É como o meu irmãozinho está ali atrás, eu digo assim: ô irmão, de longe, mas ia chegar o cumprimento. E eles morreram crendo, e eles morreram esperando a cidade celestial. E no final, meus irmãos, do capítulo 11, ele diz ainda, no versículo 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha aí, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todos os crentes do Antigo Testamento morreram sem ver, mas conosco são aperfeiçoados. Significa o seguinte: aperfeiçoado no sentido aqui, agora ficou completo, está completo. Os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, são um povo só, salvo. Eles lá não viram, eles morreram na fé, nós vemos, mas nós completamos eles, entende? Nós hoje, os crentes do Novo Testamento, formamos um só povo com eles, então eles não são outro povo, é o mesmo povo, povo de Deus, povo eleito, a igreja de Deus de todos os séculos, a igreja do Deus vivo, a noiva que Paulo fala que ele veio purificar e morrer em Efésios capítulo 5, a noiva que ele torna virgem pura para encontrá-la com ele no céu, são todos os santos, a igreja de Cristo, a igreja de todas as eras, os eleitos, aqueles por quem Jesus veio morrer, aqueles por quem Jesus Cristo orou em João 17, aqueles por quem ele derramou seu sangue na cruz, todos os eleitos, todos os salvos nele, crentes nele, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, formando um povo só, o povo da nova aliança, é o Israel de Deus. Israel de Deus, envolve, aí você pode estudar Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, envolve os eleitos dos gentios, eleitos de Israel, formando um único povo, a igreja do Deus vivo, que ele amou e que ele comprou com seu sangue, e que ele decidiu salvar na eternidade, no pacto eterno
da redenção e que Cristo veio executar no pacto da graça. Que assim seja, irmãos, que o nosso entendimento possa ser cada vez mais esclarecido sobre esses assuntos que são tão importantes na igreja do nosso tempo para a pregação do Evangelho. E tem muitas implicações, eu não tenho mais tempo, mas a gente podia fazer aplicações aqui sobre o entendimento desse ensino. Tem a ver com a pregação, tem a ver com o culto, tem a ver com as igrejas, tem a ver com só para aquele ponto que eu lidei, que eu tratei brevemente, questão do batismo, a questão das igrejas, uma igreja regenerada, vai afetar toda a doutrina e toda a vida da igreja, uma compreensão das alianças. Eu não tenho aqui a citação do Spurgeon, mas depois o pastor pode até passar para os alunos a citação que o Spurgeon diz do valor e da importância de nós entendermos os pactos de Deus. O Senhor seja conosco e nos abençoe.